Ave Maria, o Senhor é convosco. Como já havia falando no começo, né? Hoje é o primeiro dia, a qual nós damos esse pontapé inicial nessa novena de Pentecostes. E uma novena de Pentecostes, se eu venho participar, ou me coloco a participar, né? Eu já tenho que vir com o coração aberto, porque eu estou falando que eu quero fazer uma experiência do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo realmente faça parte da minha vida e faça um renovo em mim. Então eu preciso estar realmente com o coração bem aberto. Primeira pergunta que hoje eu vou fazer um monte de perguntas, sabe? A primeira pergunta que eu pergunto para vocês aqui: quem é batizado aqui? Levanta a mão. Quem já fez o crisma? Levanta a mão. É porque eu estou perguntando isso porque me deram um tema para mim também pregar hoje em cima do Evangelho do dia e do tema. E o meu tema é o Espírito Santo. Ixi, deu um branco agora. O Espírito Santo nos foi dado em plenitude. O Espírito Santo nos foi dado em plenitude. E eu digo nós, o primeiro lugar que nós recebemos o Espírito Santo em plenitude é no batismo. Não tem como ser em outro lugar, porque quando somos batizados, realmente ali entra a graça do Espírito Santo em nossa vida, porque somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Somos batizados na Trindade Santa. Estamos dizendo que realmente participamos dessa Trindade Santa e recebemos essa graça do Espírito Santo no nosso batismo. Aí nós normalmente se batiza ainda bebê, é orientado a isso, né? Se é batizado em outras idades não tem problema. Eu fui batizado com 25 anos. Mas se é batizado, se orienta para ser batizado ainda quando a criança nasce. Quanto mais se for católico cristão, eu tenho que ter esse discernimento. Opa, eu sou católico, eu vou batizar meu filho, porque eu vou ser essa porta da fé para ele, eu vou orientá-lo. Quem é Deus? Eu vou educá-lo na fé. É o que se dá nas formações de curso de batismo. Os pais que estão querendo batizar os filhos, ou os padrinhos que vão assumir, né, ali como padrinhos, e vão ter eles como afilhados, estão jurando ali perante Deus que eles vão assumir a fé daquela criança, por isso que ela é batizada como criança. Mas depois que é batizado, cresce, ali com 13, 14, 15 anos, você recebe o crisma, aí já é adolescente, ali ele já está falando: eu acredito em tudo aquilo que me foi dado no meu batismo, eu vivo essa fé, agora eu quero proclamar essa fé. E ali se recebe o crisma. E com o crisma se diz ali que reforça, ele já é batizado, já tem a graça do Espírito Santo. Aí se reforça ali, se medita muito no crisma, os 7 dons do Espírito Santo. E nesses 7 dons, nessa graça, recebe-se ali toda essa plenitude do Espírito Santo. Toda essa graça do Espírito Santo. É através daí que nós começamos a dar os nossos passos na graça, de entender esse verdadeiro Pentecostes em nossas vidas. Porque muitas vezes não podemos sair fora da caixinha. Primeiro podemos entender, como católico, como cristão, o que é sacramento. Porque é o sacramento que nos remete a ser verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. E o Espírito Santo sempre nos cutuca a viver em plenitude os sacramentos. O Espírito Santo nos remete a falar: você me aceitou. Se você quer a plenitude da graça, agora você tem que abraçar a graça, que são esses 7 presentes que nos foi dado pelo próprio Cristo.
pelo próprio Filho. E Jesus, nesses dias, ele tem falado muito no seu evangelho que era preciso que ele subisse, que ele retornasse ao Pai, para que nós pudéssemos receber o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Se você meditar as leituras desses dias, aí você vai ver, e meditando, você vai entender toda essa graça. Meditando, você vai entender esses 7 dons que nós recebemos lá atrás no nosso crisma. Esses 7 dons que devem ser realmente meditado, entendido e vivido em nossas vidas. São dons para serem praticados em plenitude. Não de qualquer forma. Um dos dons que eu admiro muito, e muitos não entendem, é o dom do temor de Deus. Muitos têm medo. Não, Deus não precisa ter medo. Pode ter certeza que Deus não vai fazer nada com você, porque a palavra de Deus fala que Deus é totalmente misericordioso. Eu tenho que ter medo só de uma coisa que vai nos impedir de viver toda a graça. Eu repito isso em todas as minhas homilias. Eu tenho que ter medo do pecado, porque é o pecado que vai me desencaminhar de viver a plenitude do Espírito Santo. É o pecado que vai me tirar do caminho, o qual eu posso viver toda a graça que é me oferecido pelo próprio Senhor. E o temor de Deus quer dizer o quê? O temor de Deus quer dizer que eu respeito Deus, eu amo Deus, eu amo esse Senhor, que por eu ser homem, por eu ser humano, Ele lá atrás, quando eu pequei, porque você sabe que se fosse um homem pagar pelo nosso pecado, você não teria sido perdoado do pecado original. Precisava ser um homem e ser Deus. Então o próprio Deus mandou o seu próprio Filho para que pudesse apagar o nosso pecado original. Então, esse homem que veio, ele nos ensinou algo profundo. Esse homem nos ensinou 2 mandamentos. E ele falou, se nós vivermos esses 2 mandamentos, nós vamos viver toda a plenitude dessa graça do Espírito Santo. E ele nos dá 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é a outra? E amar o próximo como a ti mesmo. Se você viver isso, esses 2 mandamentos, você vive toda a plenitude da graça do Espírito Santo como cristão. Porque é difícil amar o próximo como a si mesmo. E é difícil você falar que você ama a Deus, porque você vive deixando Deus de lado. Sempre você coloca outras coisas no lugar de Deus. E ai de nós se não for o Espírito Santo que às vezes nos puxar e fala, você está indo para o caminho errado, você está deixando Deus. E nós precisamos entender tudo isso. Precisamos nos colocar diante dessa graça em qual hoje nós somos chamados a viver em plenitude. Essa graça do Espírito Santo. Esses últimos dias, eu tenho meditado muito. E tenho lido muito o Atos dos Apóstolos, né? Vendo os apóstolos, é fantástico. Minhas homilias, acho que já se tornou até cansativa, porque eu tenho falado muito desses homens, porque eu fico olhando esses homens que foram apedrejados, foram chicoteados, açoitados de todas as formas. E em vez de eles falar assim, eu sigo esse homem, eu só apanho, eu falo da sua palavra, eu só levo na cabeça. Mas não. A palavra de Deus fala que esses homens, quando saíam dos açoites, saíam de tudo que eles sofriam, eles não abaixavam a cabeça, eles levantavam a cabeça e louvavam a Deus, porque eles sabiam qual o nome que eles estavam glorificando. Quem era o Senhor que eles realmente serviam. Mas por que esses homens tinham essa coragem? Porque eles eram muito machos? Por que esses homens eram conduzidos dessa forma? Se não for pela graça do Espírito Santo. Se não fosse conduzido pela graça do Espírito Santo. Hoje nós temos isso nessa primeira leitura.
Aqui na primeira leitura, o Espírito de Deus fala no coração de Paulo: não tenhas medo, continuar a falar, e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Pensou se o Paulo fosse medroso? Fala, eu estou escutando vozes, eu vou deixar isso para lá e vou cair no mundo. Paulo não. Tomado ali da graça do Espírito Santo, ele sai falando mesmo. Sai proclamando a verdade. E aqui a palavra de Deus fala que ainda prenderam ele, tentaram julgá-lo de outra forma, mas não encostaram um dedo no Paulo. Por quê? Porque quando Deus fala no nosso coração, e Ele fala que você vai viver, quando o Espírito Santo toca, pode ficar em paz. Não precisa ter medo, porque quando o Espírito Santo nos é dado em plenitude, e se nós soubermos abrir os nossos ouvidos para escutar esse Espírito Santo em plenitude, nós não vamos temer nada, a nossa língua não vai parar. Não precisamos ter medo para falar de Deus, quando realmente estamos na graça dEle, quando somos preparados. Por isso que nós temos que buscar conhecimento, por isso que temos que estudar, por isso que temos de oração para não fazer loucura, mas sim viver o que a palavra manda, mas não como que certas pessoas querem nos mandar. Temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. É essa palavra. Porque sabe quem escreveu a palavra de Deus, né? Vocês sabem, né? Quem escreveu a palavra de Deus foi Deus. Foi o Espírito Santo. Porque foram homens conduzidos pela graça do Espírito Santo. Por isso que nós temos essa palavra até hoje. Foram homens, os apóstolos, realmente aqueles que estavam ao lado de Jesus. Ele que nos manteve vivo toda a palavra de Deus. Por isso que nós temos essa oportunidade de sempre estar lendo a palavra de Deus. E você pode pegar a palavra de Deus, o Evangelho. Você pode pegar o Evangelho, ler ele hoje, ler amanhã e depois de amanhã. Cada dia você vai aprender algo novo da mesma leitura. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai vir no tempo preciso. Ele vai falar o que você precisa. E Ele vai trazer o que precisamos quando estamos abertos, quando estamos entregues, quando nós realmente queremos o Espírito Santo. E é assim que nós devemos nos conduzir, devemos nos colocar na presença desse Espírito Santo. Só que para nos colocar, para nos tornar, como a palavra de Deus fala, essa plenitude, podemos estar cheios, para que podemos estar totalmente cheios, repletos, como em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Nós temos que pedir também, né? Temos que estar em oração. Aí eu pergunto a cada um de vocês, como que está a sua vida de oração? Como que está você com a palavra de Deus? Que tem várias formas de conversar com o Senhor. E uma das formas melhores de conversar com o Senhor, para mim, é os evangelhos. É a palavra de Deus. A melhor forma de você escutar Jesus falando ao seu pé do ouvido, como Ele fala hoje, nesse evangelho. Como Ele fala que a nossa alegria será plena. Nós podemos às vezes nos entristecer, ficar triste. Às vezes nós podemos parecer que estamos com vontade de desistir. Mas se perseverarmos, se caminharmos, a alegria é plena. A alegria é plena. A palavra de Deus hoje, ela fala para nós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Jesus está falando aqui da sua partida. O
que ele estava aqui formando os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas o mundo se alegrará e vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Esses mesmos apóstolos tiveram a graça de ver Jesus ressuscitado. E esses mesmos apóstolos vão ver ele domingo agora, subindo aos céus. Que nós celebraremos aqui a ascensão do Senhor. Jesus que sobe aos céus, era necessário que o Senhor subisse aos céus, para que nós pudéssemos estar hoje celebrando esse Pentecostes. Era necessário que o Senhor subisse aos céus, para que nós pudéssemos poder nos encher, nos tornar repletos do Espírito Santo. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentes tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Por quê? Porque essa alegria nós podemos sentir hoje, amados. Porque hoje nós podemos abrir o nosso coração e permitir que esse nosso coração possa ser repleto do Espírito Santo. Às vezes nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, mas se nós deixarmos as dificuldades do mundo tomar conta daquilo que é de Deus, nós vamos estar sempre sendo um derrotado. Mas se nós colocamos aquele que é Senhor dos Senhores em primeiro lugar em nossas vidas, e nos permitirmos ser guiados por esse mesmo Espírito, nós vamos ser sempre vitoriosos na graça de Deus. Então, que possamos hoje, nesse primeiro dia de Pentecostes, possamos ser abertos a esse Espírito Consolador, a esse Espírito Defensor. Possamos, de forma surpreendente, trazer esse momento em qual Jesus fala ao coração de cada um de nós: se me amares, se entregares ao meu amor, estarei convosco. Se abrirem-se ao meu amor, Jesus fala, para que nós possamos nos entregar ao seu amor, nos entregar a tudo que Ele nos ensinou. A oportunidade de conhecer tudo aquilo que o Senhor nos passa de forma simples. Estar em poder eu abrir meu coração e pedir. Mas pedir, sem querer nada em troca. É como Jesus nos ensina no Evangelho, que a minha mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Mas pedir, somente pedir. Senhor, eis-me aqui. Para que nesse Pentecostes eu possa fazer essa verdadeira experiência do teu amor. Eu não sei, às vezes você veio para uma novena para pedir uma cura. Eu não sei, às vezes você veio para a novena interceder por alguém que está, não sei, na dependência química. Às vezes alguém que está na ansiedade, na depressão. Eu não sei qual o motivo que Deus te traz para uma novena. Mas eu sei que para nós adentrarmos uma novena, muitas vezes nós queremos pedir algo. Nós queremos interceder por algo. Então que possamos nesse 9 dias interceder sim. Não só por esse pedido que está no seu coração, mas também por tudo aquilo que o Senhor quer colocar no seu coração, que vem do Espírito Santo. Todo o conhecimento que Ele quer infundir no seu ser, durante esses 9 dias, Ele possa colocar em todo o seu ser, te trazer, te fazer em você uma nova vida, toda cheia do Espírito Santo, para que você possa entender realmente quem é Deus e como Deus ama cada um, como Deus quer que nós também quer que também brote do nosso coração esse mesmo sentido do amor. Eu convido você nesse momento a ficar de pé. Eu convido você
Se você realmente é cristão, não existe cristão mudo. Cristão mudo não existe. Muitas vezes você vai chegar para mim e vai falar: Frei, mas eu não sei falar. Frei, como que eu posso ser cristão? Como que eu posso evangelizar se eu não tenho coragem de falar? Aprenda como São Francisco. São Francisco, só de entrar numa cidade e sair, sem falar nenhuma palavra, ele evangelizava toda aquela cidade. Ele quer dizer que com os nossos atos, ser cristão é com os seus atos, com as suas ações, você pode evangelizar muitas pessoas. Quando você vai conhecendo, vai fazendo a experiência da verdade, que esse Espírito Santo em plenitude vai entrando na sua vida, que você vai mudando as suas ações, você vai mudando o seu modo de pensar, você vai deixando de fazer aquilo que você sabe que está te levando para lugares tenebrosos, está te levando para situações a qual muitas vezes não vai ter volta. Ser cristão é evangelizar com o que você tem. Ser cristão é evangelizar com o que você tem. Essa semana, São Paulo nos ensinou. Ele estava em Atenas, e adentrando naquele local, ele verá um altar a um Deus desconhecido. Ele aproveita aquele momento que o Espírito Santo toca no coração dele, e ele evangeliza, falando de um Deus desconhecido. Muitas vezes o Senhor vai nos dar a oportunidade de falar do seu nome, sem precisar de ser chato, sem precisar de querer fazer lavagem cerebral, mas mostrando a verdade. Temos que aproveitar e estar aberto ao Espírito Santo. Com o Espírito Santo ele age de formas que muitas vezes parece que não entendemos, mas o Espírito Santo vai nos levar ao pleno entendimento, a sabedoria. Tudo isso recebemos lá no nosso crisma, aperfeiçoamento disto tudo. Ai, se nós tivéssemos ido mais fundo, como poderíamos estar mais forte ainda em toda essa graça que o Espírito Santo traz. Sim, Senhor, estamos aqui esta noite, meditando aos seus pés, pedindo esse Pentecostes em nossas vidas, Senhor. E muitas vezes, Senhor, falamos que não entendemos. Muitas vezes pegamos a Tua palavra, falamos que não compreendemos, Senhor, o que está escrito ali. Mas muitas vezes é mentira, Senhor, porque eu não quero viver que parece tão difícil. Viver a verdade, viver tudo aquilo que Tu tem me ensinado. Muitas vezes eu não dá vontade de chutar o balde por causa. É mais fácil viver como o mundo oferece do que a Tua palavra, Senhor. Mas o que o mundo oferece é tão passageiro. Tudo passa, mas a Tua palavra não passa. Então me ensina, Senhor. Envia esse Espírito Santo, seu Consolador, que Ele possa me conduzir neste caminho, Senhor. E é esse Espírito Santo que conduz em tantos caminhos, é que fala no seu coração nesse momento. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que já tentou contra a sua vida umas 4, 5 vezes, o Espírito Santo fala para você no mais profundo, e você sabe que é com você. Não tente contra a sua vida nessa noite. Dê-me mais uma oportunidade. Eu me mostrarei
Aonde está o amor? Mas me busque, e você saberás aonde me buscar. Eu convido você, vai entrando nessa oração, vai adentrando neste momento em que o Espírito Santo quer falar no mais profundo do seu coração. Você, principalmente você que veio buscar libertação, você que tem ido em tantos e tantos lugares, e hoje você está aqui, e o Senhor tem falado no seu coração, para você já ter chutado o balde e ter ido embora, mas você continua a escutar. Eu convido você nesse momento, deixe agora o Espírito Santo falar no seu coração. Deixe esse mesmo Espírito Santo que falou no coração dos apóstolos, esse mesmo Espírito Santo que falou no coração de cada um que está nos acompanhando, cada um que aqui está presente, adentre neste momento. Esse mesmo Espírito Santo que nos conduz a seguir os passos de Jesus. E é esse mesmo Espírito Santo que nos ensina que estar atrás de Jesus é seguir seus passos, não à frente. Porque se estivéssemos à frente de Jesus, vamos achar que somos melhor do que Jesus. Temos que seguir, temos que estar atrás dele, aprender com ele. Por isso que ele subiu aos céus e nos enviou o Paráclito, para que pudéssemos entender quem ele realmente é. Ele é Deus. É esse mesmo Deus que vai nos alimentar nessa noite em cima desse altar. É esse mesmo Deus que quer nos fortalecer. Ora, solta esse louvor seu. Reza. Se entrega. Te louvamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Nesse Pentecostes, nessa noite, desde já, Senhor, damos esse pontapé, Senhor, aos teus pés, nesse louvor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Candalabra, 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 candalabra. Fala, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, no mais profundo, Senhor. Nessa noite, louvamos o teu nome. Nos entregamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Candalabra, candalabra, candalabra. Cantemos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Fala isso para Jesus. Canta assim. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígio. Com teus braços fortes. Pois com teu braço forte, Senhor,
única coisa que eu te peço, Senhor, nessa noite, como tu enviaste o Espírito Santo aos primeiros apóstolos, porque sem o Espírito Santo seria impossível amá-lo, entendê-lo, quem tu és. Nós também, Senhor, necessitamos do mesmo Espírito, Senhor. Nós que já recebemos esse Espírito em nosso batismo, nós que já recebemos esse Espírito, Senhor, mais aprofundadamente ainda no nosso crisma, queremos recebê-lo, Senhor, no mais profundo nesta noite. Que possamos entender, Senhor, a profundidade do teu amor. E na profundidade do teu amor, Senhor, possamos mergulhar, Senhor. E mergulhando, Senhor, na profundidade do teu amor, Senhor, ensina-nos, Senhor, não só nessa noite, Senhor, mas todos os dias de nossas vidas, a viver, Senhor, essa plenitude do teu amor, Senhor, essa profundidade, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Envia-nos esse Espírito Santo. Nos envia, Senhor, esse Paráclito. Sozinho não podemos, Senhor. Mas, Senhor, queremos essa vida sobrenatural, Senhor. Queremos, Senhor, esta graça que recebemos, Senhor, só do teu Espírito, Senhor. Só do teu Espírito, Senhor. Se queres, você que nos escuta, se queres realmente entender essa vida sobrenatural, essa graça, você que muitas vezes tem falado mal do sacramento da confissão e nesse momento está escutando este áudio, você está escutando na sua rede social. Se você quer viver essa plenitude, busque a confissão, busque o sacerdote. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.